Nossos últimos 3 GPS falavam sobre... Os nossos últimos 3 GPS foram on the road, em Portugal, sobre estudar lá, uma série de coisas assim. Esse GPS é um pouco que complementa aqueles e vai falar sobre alguns cuidados para sua participação num evento internacional. Eu quero falar de 2 coisas com você. Primeiro, como tornar atrativa a tua proposta de participação para a galera da comissão que está selecionando os trabalhos para ingressar, e uma dica sobre o conteúdo da tua apresentação. No primeiro ponto, como tornar atrativa a tua proposta de participação, eu tenho 2 dicas para te dar. A primeira delas é a seguinte: normalmente a sua proposta de participação vai estar associada a você mandar um resumo, que costuma ser bem abreviado mesmo. E aí você deve ter cuidado com 2 coisas. Primeiro, que o teu resumo permita identificar uma ligação clara entre aquilo que você vai falar e aquilo que é a temática principal do encontro. Então, se a temática principal do encontro é migrações internacionais, não adianta você mandar um resumo sobre o estado de coisas inconstitucional na jurisdição da Colômbia. O primeiro elemento, manter essa conexão entre a tua temática e a temática geral do evento internacional para o qual você está participando. Segundo componente é o seguinte: você tem que entender que a sua participação será interessante se ela falar sobre um tema que não seja exageradamente localizado. Se ela falar sobre um tema que seja, em alguma medida, generalizado, de maneira que ele interesse não só a um brasileiro que esteja no Congresso, mas a um inglês, a um colombiano, a um australiano, né? Então, tenha cuidado nesse equilíbrio, mostrar que o teu tema é, em alguma medida, disseminado, envolve uma realidade que acontece em vários lugares do mundo, mas mostrar também que você vai dar um depoimento de uma experiência concreta que pode ser interessante para as pessoas conhecerem, que é a experiência brasileira. E aí agora vai a segunda dica, o segundo componente que eu queria destacar com você. Participar de evento internacional ou escrever para público internacional exige que a gente faça uma modulação, aí, um switch, que é o seguinte: a gente normalmente fala ou escreve para o público do nosso próprio país, gente que conhece a Constituição de 88, sabe que o nosso regime é presidencialista, sabe que os direitos fundamentais no sistema brasileiro têm aplicação imediata, e aí você não precisa explicar essas coisas. Mas quando você está falando ou escrevendo para um público estrangeiro, eles não sabem nada disso. Então, um elemento super importante para a tua participação ser minimamente compreensível é você contextualizar. Então, você tem que falar um pouquinho sobre o que é o sistema brasileiro na perspectiva do teu tema. Então, se o teu tema é jurisdição constitucional, alguma particularidade do sistema brasileiro, você tem que explicar como é que é a jurisdição constitucional do Brasil, que não é igual à americana e menos ainda é igual à inglesa. Se você não fizer este nivelamento de informações, teu público não vai entender nada. Então fica aí esta última dica super importante. Se preparando para falar ou escrever para estrangeiros, contextualize. Dê a eles também um GPS, assim como esse teu GPS está te dando um direcionamento. E a gente se vê no próximo vídeo. Olha para essa câmera aqui que eu tô. Depois você volta para o principal. E ação.